Oi, meu nome é Gabriela Lima, eu sou médica, pós-graduada em Nutrologia e Endocrinologia. Estou passando aqui hoje a convite da Liga de Nutrologia da FOA para conversar com vocês um pouquinho sobre os principais erros no emagrecimento. Como 90% da minha rotina, do meu dia a dia no consultório é com emagrecimento, são erros que eu costumo ver com bastante frequência. E aí, para facilitar a nossa conversa aqui hoje, eu resolvi separar 5 principais erros. O erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem é o de comer alimentos saudáveis sem se preocupar com a quantidade. Comer só porque estão comendo fruta, legume, alimentos sem glúten, sem lactose, sem gordura, não se preocupam com a quantidade. E aí chegam para mim reclamando: nossa, eu só como coisa saudável, alimento saudável e não emagreço. Bom, o que define emagrecimento é déficit de calorias. Para você conseguir emagrecer, você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Ah, então a qualidade não é importante? Sim, a qualidade do alimento é importante porque a qualidade vai determinar como o seu corpo vai reagir a esses nutrientes que você está ingerindo, diminuindo ou aumentando a produção de alguns hormônios que são responsáveis pela sensação de fome e saciedade, como a insulina, por exemplo. Se você tiver uma alimentação que estimula a produção de insulina, você não vai conseguir seguir restrições alimentares muito grandes, porque você vai estar sempre com fome e com vontade de comer. Então, o que define se você vai conseguir emagrecer é a quantidade do que você come. E o que te permite seguir a restrição calórica, comer uma quantidade menor, é a qualidade do que você come. Então, os dois são importantes, mas não adianta nada comer alimento saudável sem limites. Tem que respeitar a regra do déficit calórico. Um outro erro muito comum no emagrecimento é não fazer exercício. Muitas pessoas escutam que o mais importante para emagrecer é a dieta e acabam abandonando o exercício. Realmente o que vai definir se você vai conseguir emagrecer, se o seu processo de emagrecimento vai ser bem sucedido, é o déficit de calorias. Mas o nosso corpo, toda vez que a gente está fazendo restrição alimentar, o nosso corpo entende como se a gente estivesse passando por um momento de escassez e acaba desenvolvendo mecanismos para diminuir a necessidade de caloria do dia e aumentar o estoque de energia. É um mecanismo de sobrevivência. E aí ele acaba diminuindo a produção de hormônio tireoidiano, aumentando a quebra de massa muscular e fazendo estoque de gordura. Com isso, seu metabolismo basal diminui, sua necessidade de caloria por dia diminui. E aí, para que você consiga continuar fazendo déficit de calorias, você vai ter que fazer restrições cada vez maiores, porque o seu corpo precisa de cada vez menos calorias. Por isso, no início da dieta, conseguimos emagrecer mais. Depois vamos reduzindo a velocidade de emagrecimento até pararmos de emagrecer ou até começamos a ter reganho de peso, mesmo comendo pouquinho. A solução para esse problema é aumentar o gasto de caloria do dia, fazendo atividade física. O terceiro erro mais comum acontece com aquelas pessoas que já têm consciência que o exercício é importante no processo de emagrecimento, mas que ainda tem enraizado na cabeça aquela ideia de que o mais importante é o exercício aeróbico. Não que ele deva ser descartado, claro que não. Os estudos mostram que o mais eficaz no emagrecimento é a combinação de exercício aeróbico com o exercício de força. Mas aí o que as pessoas acabam errando é de fazer só exercício aeróbico. Ficam horas na esteira, caminhando, correndo e não se preocupam com a manutenção da massa muscular. O seu metabolismo basal depende diretamente da quantidade de músculo que o seu corpo tem. Então, se você quer continuar emagrecendo ou manter o peso perdido, você precisa se preocupar com a sua massa muscular, precisa cuidar dela. E aí, para isso, você precisa fazer exercício de força, precisa pegar peso, precisa fazer musculação. O próximo erro é um dos principais motivos de frustração, mas que dificilmente é visto como um erro, a mesmice. As pessoas começam a fazer uma dieta e um determinado exercício, começam a ver resultado e tendem a não mudar em nada. Aquela velha história de que em time que tá ganhando não se mexe, sabe? E aí ficam longos períodos fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, se restringindo de comer algumas coisas que gostam, se virando do avesso para ter tempo de fazer exercício
e em determinado momento não veio mais resultado, ficando extremamente frustradas. O que acontece é que o nosso corpo não gosta de perder gordura, por um simples instinto de sobrevivência, porque gordura é reserva de energia. E aí, para poder manter essa reserva de energia, o nosso corpo se adapta à dieta e ao exercício que a gente está fazendo. Para poder mudar esse mecanismo de adaptação, a gente precisa estar em constante mudança do aporte calórico e da intensidade dos treinos. Qualquer pequena mudança vai quebrar esse mecanismo de adaptação e evitar o efeito platô. Um quinto erro muito comum no processo de emagrecimento é as pessoas focarem só na dieta e no treino e esquecerem as outras causas de ganho de peso. Obesidade é uma doença complexa, com diversas causas juntas e misturadas, causando o ganho de peso. E não só o exagero alimentar ou o sedentarismo. Existem algumas condições ou situações que de forma isolada fazem o ganho de peso ou alteram os mecanismos de fome e saciedade. Disbiose é um grande exemplo, que é quando acontece um desequilíbrio da flora intestinal, alterando a absorção de nutrientes. Insônia também pode desregular vários hormônios envolvidos no mecanismo de fome e saciedade. Algumas alterações hormonais, como o hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona, a menopausa com as suas diversas alterações hormonais, o hipotiroidismo, que tem uma produção reduzida de hormônio tiroidiano, também estão envolvidos no ganho de peso, ou dificuldade de emagrecimento. Algumas deficiências de vitamina, como acontece com a vitamina D, que tem um papel importantíssimo na relação que existe entre o tecido adiposo e a insulina, também pode estar atrapalhando no emagrecimento. Além do uso crônico de alguns remédios, como corticoide, a exposição a contaminantes ambientais, disruptores endócrinos, são várias situações que, se não forem corrigidas, não vão te permitir emagrecer, mesmo que você esteja fazendo um bom déficit de calorias. Bom, numerei 5 erros para tentar ser mais breve, mas existem diversos erros no tratamento da obesidade. Não é à toa que os índices de obesidade estão crescendo cada vez mais no mundo inteiro. O que eu vejo de mais grave, que precisa ser corrigido mais rápido, é a consciência de que a obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada. Que buscar o tratamento da obesidade não é buscar padrão de beleza, não é estética, é saúde. E ter essa consciência, conhecendo os erros mais comuns, a gente vai conseguir tratamentos mais eficazes. Eu espero ter contribuído aí na vida de vocês para que vocês consigam corrigir esses erros e buscar o tratamento da obesidade da forma mais correta. Se vocês não estiverem conseguindo sozinhos, que vocês busquem ajuda e tenham consciência de que precisam sair desse quadro. Eu adorei o tema, foi um desafio enorme conseguir resumir isso, por isso eu tentei fazer com cinco tópicos, mas espero que tenha ajudado vocês e que a gente consiga seguir aí buscando uma vida cada vez mais saudável.